Ya te dejo entonces, pastor. Está bien, los demás Muy van bien, a... muy bien. Te agradezco muchísimo, Mauricio, muchísimas gracias. Mis hermanos, antes de empezarmos entonces la clase de hoy, solo yo quiero hacerles acordar que en octubre, justo en 1 de octubre, ustedes tienen un compromiso conmigo que es el informe de lectura de Jay Packer, la evangelización y la soberanía de Dios. Entonces, tenemos ahí 3 semanas más, creo yo. Una, dos, tres, 3 semanas más. Entonces, para que tú no te compliques, porque vas a tener una otra lectura después. Entonces, para ustedes que estão comigo acá e para os que estão, que vão a mirar esta classe depois em linha, para que puedan hacerse caso desta situação de que 1 de outubro vocês já vão ter que entregar-me um primeiro informe de leitura. Há alguma dúvida sobre isso, irmão? Para sanar esta dúvida agora, porque pode ser que se passe que eu não pueda responder qualquer classe de dúvida sobre este tema no final dessa classe hoje. ¿Les parece tranquilo? Bien, está bien aclarado todo sobre el informe de lectura. Entonces, Marta, yo les hice, y Evangelina, yo les hice acordar a los hermanos que el informe es para 1 de octubre, la clase de 1 de octubre. No, no, no vou, yo no voy a dar un alargue ni cosa alguna, es esta fecha, ¿ok? Vamos a tener 3 semanas más y el texto está ya en el Drive. eh, para que tu, para que tu lo busques y puedas hacer de acuerdo con el modelo. ¿Dudas? Primer libro, entonces, el 1 de octubre, el uno nomás, pastor. Uno nomás. Es el primer libro, uno nomás, 1 de octubre. Porque después tú vas a tener 2 meses más para me entregar la otra tarea, que es la segunda lectura y el proyecto de lectura. ¿Ok? Mentira, el proyecto evangelístico. ¿Ok? Atento, Arsenio. Estás vivo. Entonces está bien. Hermanos, el tema hoy es sobre la reforma protestante, misión y símbolos de fe. Hasta entonces yo estoy con ustedes hablando acerca de los conceptos. Hoy yo voy a finalizar esta primera parte hablando sobre los conceptos, antes de entrarmos en la parte práctica del evangelismo, las estrategias, ah, las ideas, la parte práctica de la evangelización. Claro que es imprescindible que nosotros tengamos los conceptos sobre misión en las escrituras sagradas, para que siempre que nosotros tengamos estrategias evangelísticas, un plan, un proyecto evangelístico, que lo tengamos fundamentados en las escrituras sagradas, como hay que ser para nosotros. Hoy yo voy a mirar que nosotros tuvimos los conceptos iniciales, hemos visto sobre la misión en el Antiguo Testamento, la misión en el Nuevo Testamento, entonces las clases anteriores. Hoy yo voy a finalizar esta clase, esta primera parte, con esta sexta clase, con la idea de la reforma protestante y misión. É claro que muita gente nos vai dizer que não havia entre os reformadores uma ideia acerca da missão da igreja. Esta é uma primeira ideia, e há muitos missiólogos e teólogos e historiadores da igreja que nos vão a dizer de uma maneira que vão a ter uma visão negativa e vão a dizer de maneira clara que entre os reformadores, em especial em Calvino e em Lutero, não havia uma ideia clara ou um incentivo acerca da missão da igreja. Gustav Warneck, este que ha sido o primeiro missiólogo, eu lhes enviei um texto, encontramos o texto em inglês, eu lhes enviei o texto de Gustav Warneck em alemão. Ele tinha uma visão muito negativa, dizia que entre os reformadores não havia uma
idea, una visión misionera. Bueno, esa es una visión negativa acerca de este tema. Hay los que están con una visión neutral acerca de este tema, como David Bosch. David Bosch es un historiador, missiólogo, e um de seus livros está em Drives, em la literatura que eu lhes enviei. Ele vai ter uma visão neutral. Ele não vai ter que nem ellos tenían, no es que no tenían, quizá no había así una visión, pero quizá había más o menos, es como una visión neutral. Solo los misiólogos posteriores, como, aunque David Bosch sea muy posterior, pero los del neocalvinismo holandês, de la segunda etapa, como Johannes Blau, John Bavinck, estes, de hecho, começaram com uma ideia um pouco mais clara, afirmando que se encontra entre os reformadores princípios missiológicos muito claros e uma ideia clara sobre o que é a missão da igreja. Eu sou de estes que creem e miram os textos de Calvino, Lutero, em especial de Calvino, e se nota de maneira muito clara que tanto em Lutero quanto em Calvino havia, em especial em Calvino, havia uma ideia muito clara acerca de lo que é a missão da igreja. Mira que eu les passei lá en el estudio que eu les enviei hoje, em um comentário de Isaías 12, versículo de número 5, Calvino disse: porque é nosso dever proclamar a bondade de Deus a todas as nações. La obra não pode ocultar-se em um rincón, sino proclamar-se em todas as partes, em todas partes. Ou seja, eu não posso dizer que este homem acá não tinha uma visão missioneira. Al examinar e comentar um texto bíblico, ele nos disse de maneira clara que nós jamais nos podemos ocultar em um rincão sem proclamar acerca da bondade de Deus em todas as partes. Hablando acerca da grande comissão, Mateus 28, versículo de número 19, Calvino disse: El Senhor manda a los ministros del Evangelho que se vayan lejos con el fin de proclamar la doctrina de la salvación en todas partes del mundo. O sea, é claro, é óbvio que eles tinham uma visão missioneira, e acá eu lhe di dois exemplos de comentários bíblicos de Calvino, em que ele afirma de maneira muito clara que é tarefa da igreja ir-se adelante e cumprir a missão que nos ha sido dada através de nosso Senhor. Já que eu vou a dizer-lhes hoje sobre a reforma protestante, e eu já empecé afirmando-lhes que sim, por supuesto, que há uma visão missional ou missioneira em la teologia de los reformadores, em los escritos de los reformadores, em la prédica de los reformadores e en el ejercicio ministerial de los reformadores, porque eu les vou a provar isto hoje compartilhando enlaces históricos também acerca da reforma e da missão da igreja. Mas já que vamos tratar de la, de la reforma protestante, importante que nós compreendamos primeiro como era o cristianismo em la época medieval. Vou a compartilhar acá uma pantalla com vocês. Ver se me sale bem. Se vê, hermanos? Está na pantalla? Está, Se ve, ¿verdad? sí. Entonces, clase 6, evangelismo e missão. Pode passar uma hora ou outra cá que eu esteja com portunhol e não com um espanhol acá em la pantalla, hermano, pero é minha cabeça brasileira. Pero el cristianismo medieval, para que tu tenhas uma ideia clara sobre como estamos, ou como estávamos, ou como surgiu a reforma protestante, a primeira coisa do catolicismo, o cristianismo medieval, era herético e idólatra. A lo largo del tiempo, la iglesia, la cristandad, la iglesia cristiana se volvió herética.
sacando a figura de Jesucristo como um único e exclusivo mediador e intercessor, e rompendo então este fundamento basilar da fé cristiana para introduzir outros conceitos que não são conceitos bíblicos. A intercessão através de los santos, a salvação não por la fé, sino por las obras, a ideia das indulgências, isso era muito sério para eles em la época, e eu les vou explicar melhor, ou hacerles acordar melhor. Era, por supuesto, o catolicismo uma igreja idólatra, a adoração, e aunque o católico te va a decir, não, nós veneramos, não adoramos a los santos, uma mentira. Quando tu te vas a catolicismo populares, em Latinoamérica ou em outras partes do mundo, é muito clara a idolatria de la gente. Se reemplazou a la única e exclusiva figura de Jesus por outros, em especial a figura de Maria, como corredentora, como co-intercessora, e em muitos casos como a intercessora principal. Esse era o catolicismo medieval, herético, idólatra. Havia também, por supuesto, um clero corrupto. Os sacerdotes eram todos muito corruptos, corrompidos, eram corruptos de moral, eram corruptos por tema da ganância, da plata. E havia a questão da indulgência. A indulgência era uma doutrina do catolicismo em que se poderia sacar el alma de la gente del purgatório através de la ofrenda, comprando el espaço en el cielo. La salvação ou la salida de la gente del purgatório, tornando mais momentâneo, de pouco tempo, de pouca duração, el hospedaje de la persona en el purgatório. El purgatório já é uma doutrina sem sentido bíblico, por supuesto. Eu miro os apologetas nuevos católicos de hoje hablando acerca del purgatório através de um texto aislado de 1 Coríntios que não tem nada a ver com a ideia clara del purgatório. Pero era uma ideia já antiga. E a indulgência, esta ideia de indulgência não era uma ideia do cristianismo medieval, pero um pouco antes, aún do princípio da ideia medieval, pero que com o Papa León X, ele começou com a construção da basílica, com quedar mais lindo os monumentos de Roma, e isso custava muitíssima plata. Quem ia financiar eram os la gente, la igreja, através das indulgências. Ou seja, tu ibas a pagar cada moneda, alma de um pariente que se iba a salir del purgatório, e era um clero corrupto por tema da plata, por tema da moral, e era uma igreja sem conhecimento bíblico algum. Não havia a Bíblia en idioma de la gente. Herética, idólatra, um clero corrupto, corrompido, e uma igreja sem conhecimento bíblico. Volvamos acá. Hermanos, vos já visto que às vezes nós estamos falando, quando tocamos neste tema, de parte da igreja cristiana evangélica em Latinoamérica? É aquela igreja cristiana evangélica, parte de ellos, quando eu miro a Brasil, meu país, e notamos agora recém que são brasileira, 26% se diz evangélico em Brasil, ou seja, nós temos aí mais de 50 milhões de pessoas em Brasil que se dizem cristianos evangélicos, o que não quer dizer muita coisa, porque se nota que em grande parte da igreja evangélica em Latinoamérica, aún temos, aún é uma igreja em parte herética, e aí temos o neopentecostalismo, é herético, é claro, se nota, biblicamente, é idólatras, se idolatram líderes, apóstolos e gente. É um clero corrupto, corrompido, tanto que há vezes que a mim me cuesta um pouco apresentar-me em um primeiro momento como um pastor, porque quando eu digo a gente que eu sou pastor, a gente me empieza a mirar mal,
porque me va a confundir con un estafador. Porque muchas veces nosotros tenemos en Latinoamérica un clero corrompido. En la iglesia evangélica, yo no estoy hablando del catolicismo, yo estoy hablando de nosotros. Y un pueblo sin conocimiento bíblico. Y esto es obvio también. Se nota que mucha gente que se dice evangélica no tiene un conocimiento basilar acerca de la fe evangélica. En esto, hermano, es imprescindible que todos los presupuestos de la reforma protestante, todos los fundamentos de la reforma protestante, que se pueda avivar una vez más todos los conceptos que nosotros tenemos acerca de lo que es la reforma protestante. Entre ellos, la misión de la iglesia. Como yo les dije, la misión de la iglesia es parte del pensamiento de los reformadores. Pero para que comprendamos mejor un poco más allá lo que es la reforma protestante, le voy a compartir una otra pantalla, desta vez un video. Y vamos a ver si yo le encuentro acá. No le encuentro. A ver, está acá. Un ratito, hermanos. Um, un ratito. No es este. Acá ustedes estão mirando meu WhatsApp, não é isso? Existe. Existe. A ver. Minutos te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre Martín Lutero, la Reforma Protestante y por qué son tan importantes para la historia. No te olvides de suscribirte y empezamos. Partamos de finales del siglo XV, estamos todavía dentro de la Edad Media. Esta era una época totalmente teocentrista. Esto significaba que la Iglesia Católica ejercía un poder inmenso sobre todos los aspectos de la vida. La doctrina de la Iglesia determinaba qué pensar y cómo pensarlo. Las misas, por ejemplo, se daban en latín, aunque el latín era un idioma reservado solo para las más altas esferas, como nobles y miembros del clero. La gente común no lo hablaba, ni lo leía y no lo entendía. Aparte, tener una Biblia estaba penado por ley, y también leerla o interpretarla por sí mismo. El poder eclesiástico monopolizaba el concepto de la salvación del alma, y esta salvación se podía alcanzar por medio de la fe, obras, servicios y donaciones a la Iglesia. Acá es donde entra el tema de la venta de indulgencias. Las indulgencias eran cartas de perdón que emitía el Papa y permitía a quien las tuviera librarse de sus pecados en esta vida y reducir o hasta saltarse por completo el paso por el purgatorio. Y también se podían comprar para un familiar que ya estuviera muerto hace tiempo. Básicamente era tener un boleto directo al cielo, para quien pudiera pagarlo. Esto se venía haciendo desde hace un tiempo, pero con la llegada del Renacimiento, el clero empezó a contratar artistas para las nuevas iglesias y, lógicamente, el dinero tenía que salir de algún lado. Más específicamente, el Papa León X promovió la venta de indulgencias para pagar los gastos de la construcción de la famosa Basílica de San Pedro en Roma. Frente a esto, en 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg un escrito con 95 tesis en las que criticaba al Papa y la venta de indulgencias. En realidad no se sabe si fue tan teatral el gesto, pero con seguridad se las hizo llegar al clero. Estas 95 tesis serían la base de lo que llamamos Reforma Protestante. La idea central era que los creyentes debían buscar el arrepentimiento a través de la fe y no a través de las obras o donaciones de dinero. Lutero creía que no se necesitaba un intermediario como el Papa para comunicarse con Dios y que las escrituras debían ser de libre interpretación. Era una idea muy disruptiva. Y por eso, 3 años más tarde, en 1520, el Papa lo declaró hereje y lo excomulgó. Pero para esta época, ciertas partes de la nobleza ya estaban apoyando a Lutero y le dieron asilo. Ya refugiado en el castillo de Wartburg, Lutero traduce la Biblia al alemán, permitiendo que la gente común pueda leerla y la interprete por sí misma. Otros habían criticado a la Iglesia a lo largo de la historia, pero terminaron mal. Lutero, en cambio, se pudo valer de una nueva tecnología para la época, la imprenta de Gutenberg, que le permitió imprimir ejemplares y difundir folletos para el nuevo dogma protestante. Lo que inició como una llamada para reformar las indulgencias pasó a ser una verdadera revolución. En sus escritos mientras era perseguido, Lutero también criticaba las riquezas de los nobles y la explotación de los campesinos. Esto inspiró la llamada Guerra de los Campesinos, que tuvo lugar entre 1524 y 1525. Con Thomas Müntzer a la cabeza, los campesinos se negaron a trabajar y a pagar tributos. Hubo revueltas y una gran cantidad de muertos.
Lutero, por su parte, se pronunció en contra de la revuelta y justificó que los príncipes alemanes aplicaran la fuerza y represión. Lo que sigue es un periodo en el que el Papa y Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico se enfrentaron a los diferentes príncipes de la corona alemana que apoyaban la ideología protestante. Finalmente, en 1555 se firma el Tratado de Paz de Augsburgo, que enunciaba que cada príncipe podía elegir qué religión debían adoptar los habitantes bajo sus dominios. Luego de esto, el protestantismo se difundió más allá de Alemania y llegó a los países bálticos, Escandinavia, Suiza, Gran Bretaña y Francia. La respuesta de la religión católica fue la Contrarreforma, pero eso te lo cuento en el próximo video. Gracias por quedarte hasta el final. Acordate de suscribirte para no perderte de ninguna publicación. Mis hermanos, es un video de una persona no creyente que habla acerca del punto de vista histórico, pero muy bueno, hasta con una otra cosa con la cual nosotros no estamos en acuerdo. Pero eso es bueno para que tú tengas una visión general sobre el tiempo de la reforma, sobre el contexto histórico de la reforma y sobre cómo estes reformadores, en esta situação específica histórica, começaram a construir princípios missiológicos, missionales, para a propagação do Evangelho de Cristo. Eu vou começar, então, compartilhando com vocês, depois desta introdução, para que tu compreenderas bem o que é a reforma protestante, em especial o contexto histórico de como se construiu o pensamento missiológico de Calvino, Lutero e outros reformadores. E eu les vou dar três, começando agora, três princípios básicos, basilares, missiológicos que han sido muito importantes quando pensamos a respeito do pensamento missioneiro de los reformadores. Volvamos acá a la pantalla para que eu pueda compartilhar com ustedes más. E passo a compartilhar uma pantalla uma vez mais com ustedes, acá de PowerPoint. E chegando então, hermano, a estes princípios missiológicos, o primeiro princípio que movió el pensamiento misionero de los apóstoles perdóname, de los reformadores ha sido el tema, la justificación por la fe. Hasta entonces, en la iglesia medieval, la justificación era hecha a través de sacrificios, a través de las buenas obras o del pago de las indulgencias. Aunque el video que nosotros hemos visto se habla acerca de la justificación por la fe como un concepto del catolicismo, hasta entonces, hermano, hay escritos, es verdad, por supuesto, en la patrística sobre la justificación por la fe, pero desde Tomás de Aquino já não temos mais de maneira muito clara em la doutrina católica el tema justificação por la fé. La justificação passa a ser, então, através de um grupo de muitas coisas, buenas obras, sacrifícios realizados, o sacrifício de la misa, participar de la comunhão, buenas obras e las indulgências, el pago de promessas. Então, vos tinha que fazer muitíssimos sacrifícios de viagens para um lado, para o outro, para quizá computar pontos com nosso Senhor. E aí, quizá tu te ibas a encontrar assim uma justificação, hasta que Lutero, em todo seu trauma acerca da justificação por la fé, acerca da justificação, ha sido movido por um texto bíblico. Romanos 1, versículo de número 7. Não sei que tenéis uma Bíblia aí cerca de vos. Romanos 1, versículo de número 7. Romanos capítulo 1, versículo de número 7. Eu te invito a que tu abras tu Bíblia aí comigo. Romanos 1, versículo de número 7, capítulo 1, versículo de número 7. E
Perdóname, hermanos, 17. Romanos 1. Vamos a leer el 16 y el 17 después. ¿Ok? Marta, ¿tienes ahí? Sí, pastor. Por favor, hermano. El 16 y el 17, los dos textos. Bien. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Asimismo, de repente, eh, Lutero tuvo acesso a este texto das Escrituras Sagradas. Era um monge que hacía todo lo que tendría que hacer una persona católica del período medieval para encontrar la salvación. Y siempre con la sensación de que le faltaba paz en el corazón. De repente, ele empieza a ler este texto bíblico, e há que pensar que a gente não leía a Bíblia, nem os monjes leíam as escrituras sagradas. E ele começou a ler e se deparou com este texto acá. E hablando acerca de uma justificação, de uma salvação, e uma salvação que vem a través de la justificação por la fé, mas el justo por la fé vivirá. Isso causou uma revolução no coração de Lutero. E ha sido o movimento, o princípio do pensamento missioneiro de Lutero e também de Calvino. Porque Calvino, quando disse acerca de sua conversão, ele disse a mesma coisa que Lutero, que de repente passou, quando compreendeu lo que significava a justificação por la fé, ele passou a sentir uma profunda paz dentro de seu coração. Agora ele já não teria que estar mais afanado, turbado, com a ideia clara de fazer muitíssimas coisas para justificar-se perante Deus. A justificação não seria por las obras, a justificação bíblica era por la fé. Justificação, tornar-se justo, e aí é um princípio que é fundamental para nós cristianos, protestantes, evangélicos, e é este princípio de um de los cinco solas, la tesis de la justificação por la fé. Somos justificados, nos tornamos justos perante nosso Senhor, através de Jesucristo, por la fé em Jesus. E os reformadores, então, vão hacerle acordar a la gente que a fé é algo que vai venir de nosso Senhor. O Senhor nos garantiza, nos vai donar a fé, nos vai dar a fé, e esta fé que nos justifica através única e exclusivamente por la sangre de nosso Senhor. Pensemos, irmãos. Quando estas pessoas começaram a predicar e a dizer ao pueblo que a justificação era por la fé em Jesus, e eles não teriam que pagar para a salvação, eles não teriam que fazer grandes romarias, ou ir-se de um lado para o outro, peregrinações de um lado para o outro, sacrifícios, enlouquecer com a ideia de justificar-se diante de nosso Senhor, e aun se quizá não alcançar a justificação no final de sua vida, de repente os reformadores le hicieron a la gente, acordaram a la gente acerca de um princípio bíblico que havia sido olvidado por la igreja, a justificação por la fé. Esse é um princípio missiológico para nós. Eu predico a hoje e todos os projetos que nós temos como missioneiros, cristianos, evangélicos, está com este princípio. A gente vai ser justificada por la fé em Jesus. Esse é um princípio missiológico fundamental de los reformadores. Há um outro
um outro princípio para eles. El sacerdócio universal. Hasta entonces, para a igreja medieval, os únicos que poderiam exercitar qualquer classe de sacerdócio era o clero. O sacerdócio era exclusivo del clero, tanto que tu te vas a igrejas mais antiguas, igrejas del siglo XVIII, del siglo XIX, em especial igrejas anteriores ao Concílio Vaticano II, há uma separação entre o altar e a gente. Há uma separação gradil, uma separação. Muitas igrejas antiguas de Brasil, tu vas a ver esta separação. Achá está o clero, atrás está a gente. E sempre o clero estava com a celebração, com a missa em latim e de espaldas a la gente. E só eles poderiam fazer o que seja. Com os reformadores vino outro conceito, o conceito del sacerdócio universal. Ou seja, o próprio Calvino dizia que era uma responsabilidade de todos os crentes, aunque em Calvino nós compreendíamos que para ascender ao púlpito dominical era necessário uma ordenação ministerial. Isso nós miramos e vemos em Calvino e é um bom princípio ministerial para nós. A preparação do ministro para ascender no púlpito dominical. Todavia, aún sí, Calvino dizia que todo creyente tinha a responsabilidade de compartilhar o mensagem do evangelho, porque há entre nós um sacerdócio universal. Hasta o cristianismo medieval, a tarefa de compartilhar com o mensagem era del clero, em especial en el monastério de los monjes. E depois da Contra-Reforma, vino a Companhia de Jesus, os jesuítas, que tinham esta tarefa entre os católicos, através de ordens monásticas, de evangelizar. Hasta entonces era tão solamente o clero. Muito em especial os franciscanos, hasta esta época, que se iam de dos em dos com a tarefa de evangelizar, mas era exclusiva do clero, como um princípio missiológico. Agora, todos nós temos a responsabilidade, é um sacerdócio universal. Todos nós temos a responsabilidade de compartilhar o mensagem de Deus a la gente. Justificação por la fé, um princípio missiológico para eles. O sacerdócio universal, e nós aún lo temos hoje como um princípio, somos todos nós responsáveis por predicar a palavra de nosso Senhor, e isso ha sido, hermanos, revolucionário em la idade, en el período de la Reforma. De repente, nós passamos a ter gente que compreendia as escrituras sagradas e compartilha a palavra de nosso Senhor. E, por final, en esta primeira parte, um outro conceito, que é o conceito de la glória de Deus. Hasta entonces, todo era hecho, todas as coisas eram hechas para a glória da própria igreja. La grandeza de Roma, la glória da própria igreja, todo era hecho para a glória da própria igreja. E há uma história que eu não la tenho como verídica, pero ejemplifica como era a ideia de la glória de Roma e de la glória da igreja nestes tempos, que um papa, em la época de Tomás de Aquino, le chamou e le começou a mostrar as riquezas que havia em Roma e no Vaticano e as riquezas que pertenciam à igreja. E dijo: mira que agora a igreja nunca mais vai poder dizer nem ouro, nem plata, eu possuo. Como eu posso dizer isso em espanhol, irmão? Poseo, estou vendo em espanhol? Sí, poseo. Muy bien, muy bien. Estoy bien en la conjugación del verbo. Ni oro, ni plata, yo poseo.
y mostrando el oro y la plata de la iglesia. Y Tomás de Aquino dijo entonces al Papa, tampoco la iglesia puede decir en nombre del Nazareno, levanta, levanta y anda. Se cambió la idea de la iglesia. Ahora la gloria es de la iglesia. Las riquezas, el oro, la plata. Con los reformadores el concepto pasó a ser hacerlo todo para la gloria de Dios. Que, que ellos tendrían que buscar adoradores a nuestro Señor. Ese es un principio de uno de los otros libros de la literatura que nosotros enviamos a ustedes, que es el otro libro que ustedes van a leer, que es Alégrense los Pueblos, de John Piper. La tesis es, nosotros predicamos la palabra, hermano, porque nosotros queremos más adoradores a nuestro Señor. Cuando una persona se convierte y se entrega en las manos de nuestro Señor, ella pasa a adorar a Jesús junto contigo. Nosotros no estamos predicando como mucha gente va a decir, para saquear, para robar la gente del infierno. No, no existe, hermano. Nosotros predicamos la palabra porque nuestro Señor se va atrás de adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, toda la tarea misionera de los reformadores tenía como un principio la gloria de Dios y que nuestro Señor tuviera más adoradores de todos, entre todos los pueblos, empezando con los que estaban alrededor. O sea, se iban a Hungría, habían los pueblos bálticos, los escandinavios, los pueblos germánicos, entre los franceses, entre los británicos. La idea es que en todos los idiomas hubiera gente que estuviera adorando y glorificando a nuestro Señor. Mira que es una muy buena motivación misiológica, una motivación para nuestra tarea misionera. Los tres principios misiológicos de los reformadores. La justificación por la fe, para que la gente experimentara la paz de la justificación por la fe en Cristo. El sacerdocio universal era un principio misiológico. Todos eran responsables por la tarea de compartir el evangelio y las buenas nuevas de nuestro Señor. Y el concepto de la gloria de Dios. Todo lo que vamos a hacer, que sea hecho para la gloria de Dios. O sea, a la medida que predicamos, es para que hayan más adoradores a nuestro Señor. Lo que yo hago acá en Las Piedras, periferia de la Gran Montevideo, yo estoy predicando porque a través de la justificación por la fe en Cristo, que es lo real bíblico, la gente puede experimentar la paz de ser justificado a través de la sangre de Cristo. Me voy y incentivo a la gente de la iglesia, aunque sea yo el predicador dominical de la iglesia, pero cada uno puede compartir para su compañero de trabajo acerca del mensaje de la palabra. Es un sacerdocio universal. La gente no va a decir, espérame que mi pastor va a venir acá. No, soy yo quien puedo en una charla privada personal compartir el mensaje de la palabra, del evangelio con la gente. Y a lo más, quando eu miro acá del alto de mi departamento a esta ciudad, eu puedo mirar gran parte de la ciudad acá, porque eu vivo en el último piso de un departamento en una área más alta de la ciudad, eu puedo mirar y penso, ¿cuántos elegidos hay acá? Gente que se va a tornar adorador, uruguayos adorando a Jesús en espíritu y en verdad. La primera parte, entonces, hermano, yo les pasé los principios misiológicos acerca de la fe, los principios misiológicos de los reformadores. ¿Dudas por ahora? ¿Comentarios? ¿Algo que ustedes quieran compartir? ¿Está por ahora bien? Antes que entremos en la segunda parte. Muy bien. Entonces, entremos en la segunda parte de esta clase. Na segunda parte da classe, eu lhes vou mostrar agora de maneira prática como era o exercício missioneiro de los misioneiros. Eu lhes vou mostrar três coisas
que parecem ser muito óbvias para nós hoje, pero que causaram um impacto gigantesco em la en Europa en esta transición de la edad medieval o media para el renacentismo o para la era moderna. Entonces, para que tú tengas una idea de cómo algunas cosas que para nosotros son muy obvias se volvieron una estrategia misionera espetacular de los reformadores para alcanzar um número grande de elegidos a la fe em nuestro Senhor. A primeira destas, eu vou compartilhar uma vez mais um vídeo com vocês, é de um ministério de R.C. de Sproul. Ele tem um vídeo muito interessante em espanhol, falando sobre a reforma e um contexto e uma questão específica da reforma. A ver, comparto uma vez mais a pantalla com vocês. A ver se eu vou encontrar acá. Estou. Seria esta acá, não. Esta acá. Muito bem. Vou encontrar acá primeiro. Este vídeo. Hace 500 años, un monje alemán llamado Martín Lutero inició una protesta que resultó en un movimiento mundial. En ese entonces Europa vivía bajo la sombra de la Iglesia Católica Romana y era más un imperio que una iglesia. Coronaba y despojaba reyes y usaba su poder para mantener a las personas en la oscuridad de la superstición. Eso nos suena un tanto extraño, pero en cierto modo, los días de Lutero se parecían a los nuestros. Al igual que hoy, todos tenían una opinión acerca de la Biblia, a pesar de que nadie realmente la había leído. Como muchos de nosotros, ellos confiaban en líderes de opinión y las tendencias de sus días, que les decían lo que estaba en la Biblia y si debían creerlo o no. Lutero era una de las pocas personas que leían la Biblia, y lo que encontró fue explosivo. A pesar de que era un monje, Lutero odiaba al Dios de la Biblia, pero cuando la estudió, el mundo a su alrededor comenzó a tener sentido, Dios cobraba sentido, la importancia de Jesús se fue haciendo evidente. Descubrió la respuesta a su pregunta más profunda: ¿cómo puede vencerse la maldad? De forma más precisa, ¿cómo podía lidiar con su maldad, con su propio pecado? Lutero descubrió que no podía hacer nada para solucionar el problema por sí mismo. Tenía que confiar solamente en la obra completa de Jesús. Lutero había descubierto una verdad central. Esto cambió su vida y cambió al mundo. La reforma protestante tenía que ver con dos asuntos: establecer quién podía determinar lo que es verdad y reconciliar lo que somos con lo que Dios es. Reconocía que la palabra de Dios es la autoridad final en este mundo y que la vida perfecta y la muerte sacrificial de Cristo son la única respuesta al mal y el único fundamento sobre el cual los pecadores pueden estar delante de un Dios santo. La Reforma Protestante es una historia de transformación, una transformación del odio al amor, de la esclavitud a la libertad y de la fe ciega al descubrimiento glorioso de la verdad en Cristo Jesús. Ministerios Ligonier existe para cultivar esa transformación en una nueva generación. En tiempos donde pocos están leyendo la Biblia y la confusión reina en la iglesia, queremos ayudar a los cristianos a que conozcan en qué creen, por qué lo creen, cómo vivirlo y cómo compartirlo. Acompáñanos. É um vídeo produzido por um ministério ligado a um ministério de Sproul, de R.C. Sproul, e hablando acerca da importância da Bíblia em los tiempos de la Reforma. Puede parecer muito óbvio, pero a primeira estratégia que os reformadores implantaram como uma ideia missioneira é hacer com que a Bíblia fuera acessível en el idioma de las personas. Hasta entonces había, por supuesto, el texto en hebreo, el texto en griego, había la Septuaginta, el texto del Antiguo Testamento en griego,
y había la Vulgata Latina, que era el Antiguo y el Nuevo Testamento en latín. Haviam alguns tramos da Bíblia traduzidas para o inglês. Houve uma tentativa, uma intenção com Jan Hus, entre os morávios, entre os boêmios, em traduzir para um idioma eslavo, que era semelhante ao tcheco, hoje. E ele ha sido muerto por la Inquisição Católica porque estava traduzindo a Bíblia para o linguagem de la gente. Os novos apologetas católicos de la internet hoje sempre vão venir com o argumento que a Bíblia é católica e que se não hubiera a Igreja Católica, se não fuera a Igreja Católica, nós não íamos ter a Bíblia e que a Bíblia surgiu da Igreja Católica. Uma mentira. A Bíblia é anterior à Igreja Católica, está entendendo? Porque já havia o Antigo Testamento e mesmo o Novo Testamento é muito anterior ao surgimento, a la formação do catolicismo apostólico romano. Este é vindo depois e um tempo depois com Constantino. Hasta entonces havia uma igreja apostólica e nós também somos uma igreja apostólica por tema da doutrina de los apóstoles. Por supuesto, nós também somos uma igreja católica, que significa universal. Agora, tão somente não somos romanos, porque nós não temos a ideia de Roma. Historicamente, não houve o final do Império Romano, só houve uma conversão del Imperio Romano para la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es la continuación clara del Imperio Romano. Hasta entonces era prohibida la lectura de las Escrituras Sagradas. Y el examen de las Escrituras Sagradas solo se daba a través, como solo se da hasta hoy, a través del magisterio católico. Hay un grupo de doutores que vão dar a palavra final sobre a interpretação bíblica. Uma pausa. Eu não comparto com a ideia da muchacha do primeiro vídeo de que a Bíblia estaria acessível a nós para um livre exame das Escrituras Sagradas e nós não somos assim. Há que pensar que nós somos uma igreja confessional. Não há um livre exame das Escrituras Sagradas. Nós compreendemos as Escrituras Sagradas a partir da confissão de fé e os símbolos de fé de nuestra iglesia. Entonces, no es la idea de tener la Biblia en la mano de la gente sin que haya, por ejemplo, para nosotros una confesión de fe que nos va a direccionar para examinarmos mejor lo que es lo que son las escrituras sagradas. La idea era compartir la Biblia a la gente y explicarles o darles un fundamento a través de las confesiones de fe, las confesiones de fe, desde las primeras, com Lutero, las anteriores e de la Reforma Protestante, mesmo el Sínodo de Dort, que es anterior a la Confesión de Fe de Westminster, y la nuestra, que es la Confesión de Fe de Westminster. O sea, não é um livre exame das Escrituras Sagradas. Quando o católico me disse, não, vos sois distinto porque sois protestante e tenéis um livre exame das Escrituras. Eu lhe digo, não, nós somos confessionais. Nós estudamos a Bíblia a partir da visão que nós temos da confissão de fé de nossa igreja. Pero a ideia era la gente com a Bíblia em las manos. E aí havia, Lutero se aproveitou de um invento, de uma criação, de uma invenção de 100 anos antes, a imprenta moderna. Não havia imprenta. A imprenta era de los chinos. Os chinos já haviam inventado ou criado a imprenta siglos antes. Pero em 1400 e algo, nós temos a formação ou a criação da imprenta moderna. Ou seja, já era mais fácil de produzir livros. E então Lutero se aproveitou da imprenta moderna para a tradução da Bíblia para o alemão e a impressão da Bíblia, que são estes primeiros exemplares da Bíblia em alemão, chamada de Bíblia de Gutenberg. Solo há conhecidos ao redor de 50 exemplares hoje deste primeiro grupo de Bíblias do século de número 16.
alguns em Estados Unidos, outros em Europa, em países da Europa, e um em Japão, ou seja, só em Ásia, Norte América e Europa. E allí a ideia era que a gente pudiera ter acesso às escrituras sagradas. Isso é uma estratégia missioneira. Mais adelante, em outras classes, como estratégia missioneira, eu les vou mostrar que os primeiros missioneiros em Latinoamérica tinham essa estratégia de entregar Bíblias a la gente. Havia os colpotores, que eram pessoas que tinham a tarefa de vender e compartilhar exemplares das Escrituras Sagradas. E, generalmente, quando os missionários chegavam, já havia um grupo achar que se convertia por ler a palavra de nosso Senhor. É incrível os relatos que há de gente que se convertiu através de la sencilla lectura inicial de las Escrituras Sagradas. Era uma estratégia missioneira, levar as Escrituras hasta la mano de la gente. A ver, comparto, a ver se eu logro acá. Uma outra pantalla. Eu vou compartilhar para que tu tenhas uma ideia. Vou cerrar este acá. Um ratito solo nomás. Abro esse. Mira acá que eu estou com a pantalla de Wikipedia. ¿Estão logrando mirar, hermanos, esta pantalla? ¿Sí? ¿Se puede? Hay una primera en 1388, mira, es una descripción cronológica de las traducciones de la Biblia para el italiano, por supuesto del latín, para el catalán, que es un idioma muy semejante más al italiano y al francés que el español. Y ahí tenemos la Biblia de Lutero, en alemán, 1522. Em francês, a tradução 1530. Em sueco, 1541. 1550 em dinamarquês. E aí tem a primeira tradução em espanhol, 1569, a primeira tradução de la Bíblia. Hasta 1569 não havia Bíblia em espanhol. 1571 em basco, 1578 em esloveno, 1588 em galês, aí tenés húngaro, irlandês, holandês, e aí uma coisa especial para nós, para eu que sou brasileiro, em 1681, nós temos a primeira impressão do Novo Testamento em português, e esta primeira impressão que se dio em Amsterdã ha sido com a Igreja Reformada Holandesa, um ex-padre que se convertiu e se volviu missioneiro em Indonésia. Achar em pessoa traduzir a Bíblia para o português, até 1681 não havia tão pouco Bíblias em português. Ou seja, mira que há, depois da reforma, todo um processo de tradução das escrituras sagradas en el idioma de la gente, de las personas. Porque como tu vas a llevar, a hacer com que a gente pueda leer a Bíblia em latim? Impossível. A gente não sabia ler, muito menos em latim. Ou seja, aí temos a primeira ideia, que parece muito óbvia, pero é hacer chegar a Bíblia em la mano de las pessoas. Era uma estratégia missioneira dos reformadores, que a Bíblia pudiera estar acessível e traduzida en el idioma de las personas. Comparto uma vez mais uma pantalla com ustedes, para que tu tenhas entonces, a primeira de essas seria a Bíblia traduzida e acessível a la gente. Segundo, el culto congregacional e la prédica expositiva. Nos parece óbvio hoje, 5 siglos depois da reforma, que nós tenhamos um culto congregacional. Pero para ellos, en el principio de la reforma, para la gente ha sido una revolución. Hasta entonces se predicaba en latín
Y ahora los reformadores predicavam en el idioma de las personas. Los cultos eram congregacionales, ou seja, a gente cantava junta. Não havia toda a ideia de la missa, e tampouco lo hay, porque a ideia de la missa é reproduzir o sacrifício de Cristo. Isso é a missa. A missa não é um culto de adoração a nosso Deus. A missa é todo um cerimonial para que se reproduza o sacrifício de Cristo através do sacramento, da comunhão. Agora não, agora era um culto congregacional, com a prédica expositiva, em el idioma de la gente, com a Bíblia acessível a la gente, en el idioma de las personas. Ou seja, isso é uma estratégia missioneira espetacular, usada por nós hasta hoje. Que te parece que se eu chegar acá em Uruguai e começar a predicar em português, com mi português com acento de Rio, é um português incompreensível se eu começar a falar, a predicar em português acá. Não, eu tenho que predicar de uma maneira que seja compreensível a la gente, em um culto que seja congregacional. Ou seja, há os elementos bíblicos, é uma congregação, todavia é uma congregação uruguaia, é um culto de uruguaios adorando a nosso Senhor, um culto congregacional com a prédica expositiva das escrituras sagradas en el idioma de la gente. Hoy nos parece muito óbvio, pero en esta época acá ha sido uma estratégia missioneira espetacular. Ou seja, em Hungria se predicava em húngaro. E os cultos eram congregacionais, agora não eram mais em latim. Não era um clero, um sacerdote de espaldas a las pessoas. Era cara a cara, a gente cantando junta, um culto congregacional, com um predicador exponiendo as escrituras sagradas en el idioma de la gente. Essa era uma estratégia missioneira espetacular. Alcançou de veras a las pessoas. E as pessoas se quedaram muito impactadas a cada vez que uma igreja deixava de ser um templo, deixava de ser católico e a gente passava a ser protestante. Já não mais com as ideias do catolicismo, sino com culto congregacional de gente que junta glorifica a Deus e não a la igreja em uma prédica expositiva en el idioma de las pessoas. É uma estratégia missioneira que para nós hoje parece ser muito óbvia, pero em princípio del renascentismo, de la Idade Moderna, final de la Idade Média, era espetacular, como uma estratégia bíblica, como estratégia missioneira. E há uma outra estratégia, mira que eu vou corrigir acá, que está em portunhol, áreas não, missioneiras. E a outra e última, hermanos, é a educação a la gente. La educação. Mira que era necessário ler a Bíblia. E hasta entonces a educação era exclusiva de pouca gente, de poucos, de unos poucos, de los que tinham contacto em especial com o clero ou com a nobleza. Ou parte da burguesia, e generalmente a burguesia tinha um contato com a nobleza ou com o clero. De repente, em Calvino, nós temos uma visão de que era necessário, ao costado de uma igreja, haver uma escola. Então, era imprescindível haver a educação da gente. 2 siglos depois da Reforma Protestante, com os metodistas em Inglaterra, começamos a Escola Bíblica Dominical para ensinar a los niños, e hoje é um elemento fundamental para a educação bíblica da igreja. Ou seja, sempre com uma ideia bíblica em ter a educação como uma estratégia missioneira. Os primeiros missionários que vieram a Latinoamérica, em Brasil se pode dizer isto, eles todos tinham uma ideia clara de que era necessário também, em um contexto de gente analfabeta, como havia em meu país hasta uns 40, 50 anos atrás,
de muita gente analfabeta, educar a la gente com escolas evangélicas. E em Brasil, a partir desta estratégia missioneira de los reformadores, há 150 anos, pouco mais, nós começamos uma escola missioneira, uma escola primária de educação básica em São Paulo. A primeira classe era uma classe com uma ninha, e pensar, era uma época que ninhas não estudavam, era uma ninha brasileira, dois hijos de migrantes portugueses e dois hijos de escravos. Ou seja, era uma classe com dois ninhos negros, hijos de escravos, dois hijos de migrantes portugueses e uma ninha. E assim começou uma escola presbiteriana em São Paulo, que hoje é uma universidade, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, que começou com uma estratégia missioneira, educar a la gente e alcançar a la gente com o evangelho através da educação. Hoje esta universidade, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem 30.000 alunos, são 30.000 estudantes. E começou há 60 ou 50 anos atrás, em uma classe de 5, com missioneiros com esta visão, a educação como uma estratégia missioneira. Em Genebra, com Calvino, havia a Academia de Ginebra. Ginebra? Eu nunca sei dizer em espanhol, hermano, como é Ginebra. Ginebra. Estou bem, mais ou menos. Ou Genebra, Genebra para mim. Quem me vai corrigir? Ginebra, Ginebra? sí. Ginebra. Não, decime outra vez, Pablo. Sí, Ginebra. Ginebra. N-E, N-E. Ginebra, muito bem. Em Ginebra, Calvino começou a Academia de Ginebra, que seria que é uma universidade hoje, que começou com Calvino, e a ideia de Calvino era atrair todos os que eram perseguidos por tema de sua fé. Hay que pensar que toda esta reforma protestante generaram guerras religiosas, e este passou a ser o contexto onde viviam os reformadores. E Ginebra passou a ser um oásis de refúgio para estes que eram perseguidos italianos, franceses e tantos outros que eram perseguidos, que se iam a Ginebra e achar começavam a estudar em uma preparação teológica para volverem a seu país como missioneiros. Ou seja, acá nós temos a figura de John Knox. John Knox é uma figura conhecida e de hecho nós presbiterianos, eu sou presbiteriano, nós heredamos o nome presbiterianos da figura de John Knox. Em Escócia, com John Knox, nós passamos a ser chamados de presbiterianos para ser um contraponto, uma diferenciação da igreja episcopal ou anglicana. Ou seja, os escoceses eram presbiterianos, os ingleses eram episcopais. Era a igreja reformada. E John Knox estuvo em Ginebra, estudando, em preparação, até que se foi enviado de regresso à Escócia. Sofreu muitíssimo, mas permaneceu com esta tarefa firme de predicar e compartilhar o mensagem de nosso Senhor. Eu vou mirar acá, dar-te uns dados que eu passei lá en el material que eu compartilhei com vocês hoje. São alguns dados de que en este tempo, hermanos, de la reforma, solo em 1561, de Ginebra hasta França, han sido enviados 142 missioneiros. Calvino enviou de regresso à França 142 missioneiros em 1561, preparados em la Academia de Ginebra. Era a ideia de que, através da educação, tendo a educação como uma estratégia, vou poder preparar os missioneiros e enviá-los outra vez a seu país. Isso é um dado, de hecho, de veras,
Muy interesante. Regresso com vocês, mostrando-lhes então que, como estratégia missionária, temos a Bíblia acessível a todas as pessoas, o culto congregacional com a prédica expositiva e o fomento, a educação, também como uma estratégia missionária. Parece óbvio para nós hoje, mas era muito inovador, revolucionário em um contexto de final da Idade Média ou medieval. Hermanos, 5 minutos de descanso, ok? São 20 horas e 6 minutos. Eu me fui até mais achado que poderia. 5 minutos de descanso e eu regresso acá com 3 exemplos históricos de la missão com os reformadores. A las 20:12, em ponto, eu regresso acá, ok? 20 horas, 12 minutos. Finalizar a hora. Vamos ver se eu logro finalizar bem para não entrar no tempo, não prejudicar o tempo de Pastor Maurício na próxima classe. Eu lhes vou dar 3 exemplos históricos. Eu empecé mostrando-lhes os princípios missiológicos dos reformadores, as estratégias missioneras de los reformadores e, por final, eu lhes vou dar 3 exemplos históricos de como esta estratégia missioneira dos reformadores eh, tuvo prática, hubo prática de hecho destas estratégias missioneiras. Comparto uma vez mais a pantalla com vocês e passo para o primeiro exemplo histórico. O primeiro exemplo histórico ha sido a França Antártica. Me explico. Era um contexto de guerras religiosas, como eu lhes dije no último tramo agora. Não ha sido fácil para os reformadores em sua estratégia de predicar o Evangelho. Muitíssimos desses 142 que Calvino enviou desde Ginebra hasta França morreram em las guerras religiosas. E os franceses tinham um expoente da fé reformada que era o almirante Coligny. Almirante Gaspar Coligny era um crescente reformado e tinha um conceito muito grande em França como militar e como uma pessoa muito cercana à la nobleza em França. E eles começaram em uma época de colonização das Américas, começaram a buscar um lugar que saia das Américas para que os reformadores, os reformados, a igreja reformada em França, tivessem um lugar acá na terra para estar em paz. E então, neste processo de colonização, chegaram acá às Américas, em especial a la Bahia de Guanabara, onde está hoje a cidade de Rio de Janeiro. Não havia a cidade do Rio de Janeiro aún fundada ou organizada, não havia uma cidade. Haviam os portugueses no litoral brasileiro, haviam os portugueses no noreste de Brasil, ah, com lugares, com colônias excepcionais já de produção de açúcar. Haviam portugueses mais para o lado de São Paulo, em São Vicente, com colônias de açúcar, pero em Rio não havia, em la cidade de Rio não havia uma cidade. E os portugueses chegaram à cidade de Rio, miraram todo o cenário da cidade de Rio e pensaram: isso aqui é um paraíso na terra. Quizá podemos ter aquela França Antártica. E a ideia do general Coligny era uma colônia francesa no litoral de Brasil para que fuera um lugar de refúgio para os reformados ou a igreja reformada em França. Se foi primeiro um outro colonizador chamado Villegagnon, e Villegagnon supostamente era reformado ou protestante, e
Empezou com uma tarefa em uma isla da Baía de Guanabara a preparar um espaço para a França Antártica. Acá há um mapa de como era a Baía de Guanabara. Acá uma reprodução de los primeiros franceses que chegaram a la cidade e depois os portugueses só fundaram ou organizaram a cidade de Rio de Janeiro depois de expulsados os franceses. E Villegagnon enviou uma mensagem a Coligny e o almirante Coligny enviou uma mensagem a Calvino solicitando pastores para esta nova colônia de los franceses em la Baía de Guanabara, em Rio. E Calvino enviou alguns entre a gente, os que vieram. Haviam trabalhadores e um que se destacava como um líder leigo, chamado de pastor. E eles começaram a achar o contato com os franceses que viviam nesta região e o contato com os indígenas tupinambás que viviam nesta região também. Volvo acá a nosso material para mostrar-lhes que nesta época nós tuvimos nesta época em 10 de março, nós tuvimos o primeiro culto protestante em las Américas, em Rio, 10 de março de 1557. Ou seja, 40 anos depois da Reforma Protestante, nós tuvimos o primeiro culto protestante em las Américas, justo em Rio de Janeiro. Las prédicas se celebrou a Santa Cena em 21 de março e em 3 de abril, com este primeiro culto com celebração de matrimônios. Pero o primeiro culto exato, a primeira celebração de culto, em 10 de março de 1557. Acá é um monumento. Este acá, com a Baía de Guanabara atrás, é um monumento que a Igreja Presbiteriana de Brasil construiu justo en el punto exacto de la Bahía de Guanabara, donde ha sido el primer culto protestante de las Américas. En esta isla hoy es la Academia Naval de la Armada Brasileña. Está en esta isla. Mi hermano, que es de la Armada, estudió ahí en esta Academia Naval. Y justo en este lugar donde está la Academia Naval, a Academia Naval de la Marina, de la Armada Brasileña, está este monumento marcando entonces este que ha sido el primer culto protestante en las Américas. Ha sido una misión muy efímera, rápida. ¿Por qué? Porque de repente Villegagnon dejó de ser protestante e pensou que ele iba a estar melhor em la colônia francesa se fuera católico. E volveu a ser católico. Então, estes primeiros missioneiros enviados por Calvino han sido arrestados por tema de sua fé. E de los quatro, em uma noite, escreveram uma confissão de fé. A Confissão de Fé de Guanabara. Deixa eu alucinar para vocês esta Confissão de Fé para que vocês mirem. Está em português, lastimosamente, mas você pode mirar. É uma confissão de fé, a primeira das Américas, de gente que não eram teólogos, mas escreveram em latim toda a confissão, todo o que eles tinham de pressupostos de fé. En el dia seguinte, de los quatro, 3 morreram, martirizados. Um sobreviveu em Brasil, ha sido muerto uns 20 anos depois, porque lo descobriram em São Vicente, onde é Santos, hoje, no litoral de São Paulo, e através de um padre jesuíta brasileiro, a Inquisição lo matou neste tempo. Ou seja, era uma primeira ideia de missioneiros enviados e que missioneiros morreram já 40 anos depois da reforma em solo americano, por tema da fé em Cristo. Outra experiência, o Brasil holandês, me explico.
En 1600, en el siglo XVII, los holandeses invadieron el noreste de Brasil, donde habían estas colônias de açúcar. E era, de hecho, uma região muito rica. Bahia, Pernambuco era um estado, que é um estado brasileiro, um estado muito rico, uma colônia muito rica. E nesta época havia uma corona unificada entre portugueses e espanhóis. Era uma época de um trono unificado. Os portugueses aproveitaram esta corona unificada desde 1600 até 1700 para expandir o território de Brasil. Por lo tanto, tu vas a ver que Brasil é muito grande, porque os portugueses aproveitaram que estavam em uma mesma corona com os espanhóis e começaram a expandir para o território espanhol os domínios de los portugueses. Hasta 1750, quando se dividiu a corona, o território de Brasil se quedou como está, e um pouquinho mais grande depois. Pero nesta época, os holandeses eram inimigos de los espanhóis. E os holandeses invadiram o noroeste de Brasil e se quedaram achar por 50 anos no noroeste de Brasil. Acá a figura de Maurício de Nassau, que era o governador da época no noroeste de Brasil, na figura de Olinda e Recife nesta época, acá um mapa. E acá o que eu quero destacar, os calvinistas holandeses começaram a evangelizar os indígenas. E há cartas espetaculares de indígenas protestantes reformados que se converteram e escreviam cartas, porque se iam estudar em Holanda e regressavam. E passaram a escrever cartas para outros que estudavam, outros indígenas que estavam estudando com os católicos, para ensinar-lhes acerca da fé reformada. Os portugueses expulsaram os holandeses do noroeste de Brasil e se acabaram as igrejas protestantes no noroeste de Brasil, que duraram 50 anos. Era uma primeira missão, era uma missão colonial, mas era uma missão calvinista. Pero estes indígenas permaneceram hasta quase o siglo XVII como protestantes, tanto que um dos jesuítas descreve que haviam indígenas heréticos, protestantes no noroeste de Brasil. Ou seja, era uma missão, e era uma missão com gente de la tierra, em la época de los reformadores. E é um exemplo, aunque em um processo colonial, como havia em la época, pero a ideia de evangelizar, e acá havia gente muito crescente, gente muito consagrada a nosso Senhor, que aunque vino com a empreita colonial, vino com um propósito de predicar a palavra de nosso Senhor. E um último exemplo prático, eu lhes passei um primeiro exemplo, que era da França Antártica, em Rio, um segundo do Brasil holandês em noroeste de Brasil, e o Conde Zinzendorf e os morávios. Claro que isso é um pouco posterior à reforma, já em la época de los pietistas, muito na época de los puritanos também, pero los morávios começaram com um processo de reforma protestante um ciclo antes de Lutero, com Jan Hus, com a ideia de traduzir a Bíblia em el idioma de los morávios. E estes começaram a ser perseguidos na época de las guerras religiosas. E um conde alemão, o conde Zinzendorf, acorreu a estas pessoas e estes começaram na época do movimento pietista um movimento de oração que tardou 100 anos, han sido 100 anos de oração. E neste tempo, eles começaram a enviar missioneiros para outros lugares do mundo. Acá, nós temos o Conde Zinzendorf, John Hus antes, e eles começaram a enviar missioneiros, em especial para o Caribe, acá em Las Américas. E vou saber como eles veniam. Eles se ofereciam como escravos. Era a única maneira de chegar em Caribe. Se ofereciam como escravos para trabalhar em las colônias del Caribe. E veniam como escravos, trabalhavam como escravos para predicar a palavra de nosso Senhor a la gente. Enviados desde esta região del Conde Zinzendorf, todos estes morávios. Uma influência da reforma protestante. Agora, pensar comigo que estratégia missioneira
eu vou ser vendido como escravo para ir a outro país para predicar a palavra de nosso Senhor. Nos quedemos por acá, hermanos, com esta última grande história de um movimento de oração que enviou gente a outros lugares do mundo. Gente que se vendia como escravo, como estratégia missioneira para predicar a palavra de nosso Senhor. ¿Dudas por acá? Hemos sido edificados? Aprendimos? Bueníssimo, hermanos. Próximas 2 semanas, hermanos, nós vamos estar de viagem a Brasil por tema de um encontro de la missão, então eu vou estar ausente por 2 miércoles com ustedes. É um tempo de leitura, puede ser que eu les passe los alguns videos, mas eu não vou entrar em las classes porque me gusta um tempo mais grande de classes, então eu vou deixar para a próxima classe, de hecho, em 1 de novembro, mas puedo passar alguns videos a ustedes em los próximos 2 miércoles. Pero lo que yo quiero de ustedes es que aprovechen estas 2 semanas para reflexionar en lo que ha sido dado, la materia que ha sido dada hasta ahora, que es la parte teórica, y aprovechar para el informe de lectura del livro en 2 semanas más. ¿Ok? Maurício, vamos a orar? No es noviembre, es octubre. Octubre, yo estoy. Todavía estamos ahí. Outubro, 1 de outubro, Ahí va. mentira. O É sea, verdade. clase de 17 24 son las clases que estarían ahí sin presencia, pero el octubre vuelve la clase. ¿Tá? Assim mesmo, 1 de outubro. Oramos, hermanos. Oramos. Señor, gracias te damos a Dios una vez más por el tiempo que nos concede Dios estar juntos y poder meditar el movimiento de la misión, la historia, de ver, Señor, cómo tú eres un Dios fiel y comprometido con tu misión, oh Dios, y cómo tú usas, Señor, los hombres a lo largo de la historia, Dios, mostrando que la misión no para, que la misión sigue adelante y que ella será completada, Dios, porque tú eres fiel, Señor. Y los ejemplos que han sido mencionados en la clase, tanto movimiento con Calvino, con Zinzendorf y todo lo que sucedió en Brasil. Vemos claramente, Señor, tu buena mano, Dios, y tú lo único que buscas, Señor, es una iglesia disponible, corazones, Dios, dispuestos a servirte, Señor, y tú usarás tus siervos, Dios, como estos instrumentos preciosos para el conocimiento de Cristo y para la adoración del único Dios verdadero. Pedimos que nos sigas desafiando, enseñando, oh Dios, y a mirar nuestro compromiso con la responsabilidad misionera. Pedimos tu bendición, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Gracias, Gracias, hermanos. Que Dios les hermanos. bendiga muchísimo. Gracias, pastor. Nos vemos, Gracias, hermanos, en un pastor. rato. Bendiciones. Chao, chao.